A Bíblia diz no livro de João, no capítulo 14, nos versículos de 1 a 31, que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Se nós cremos em Deus, nós temos que crer também em Jesus. Então, os seus discípulos estavam angustiados. Porque se o Senhor Jesus está dizendo que o coração de vocês não fica angustiado, é porque eles estavam angustiados. Um deles era o traidor. O líder deles ia negar Jesus 3 vezes. Jesus ia morrer. Quer dizer, é muita notícia, né? Difícil. E nós, seres humanos, nos angustiamos. E Jesus está dizendo que o coração de vocês não fique angustiado. Não fiquem angustiados. Mas nós ficamos angustiados. Mas a Bíblia diz o quê? Que o nosso Deus, Ele nos socorre no dia da angústia, na hora da angústia, no tempo da angústia. A angústia dura um tempo, um dia, uma hora. Ela tem uma duração, ela vai acabar. E sim, os discípulos passaram por angústias, mas eles perseveraram. E o Evangelho chegou até nós por causa desses homens que obedeceram às palavras do Senhor Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Então, se tu crê em Deus, tu tem que crer em Jesus. Se tu crê que Deus está no céu, Jesus está dizendo que Ele está preparando um lugar para nós no céu. Então tu pode confiar, tu pode acreditar, tu pode esperar. Quando tudo estiver difícil, lembra, Jesus está preparando um lugar no céu para ti. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Eu vou preparar um lugar para vocês. E eu vou voltar. Jesus disse que vai voltar. Por quê? Porque Ele quer que onde Ele esteja, nós estejamos juntos com Ele. E quando eu for e preparar um lugar, eu voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então, o Senhor Jesus morreu, ressuscitou e voltou para o céu. Voltou para junto do Pai, para a glória que Ele tinha antes do mundo começar, antes da fundação do mundo. E a promessa dele é: eu voltarei. E onde eu estiver, vocês estarão comigo para sempre. 5. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como poderemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Então a mensagem do Evangelho está aqui. João, capítulo 14, verso 6. Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Ninguém chega ao Pai, ninguém vai ao Pai, ninguém habita com o Pai, ninguém vai morar no céu sem Jesus. A porta para o céu é Jesus. A chave que abre a porta é Jesus. O nome sobre todo nome é Jesus. Jesus, Jesus. Quem morreu na cruz foi Jesus. Quem derramou o sangue por nós foi Jesus. Quem morreu no nosso lugar, quem sofreu no nosso lugar foi Jesus. Ele é digno, só Ele é digno. Ele é santo, santo, santo. Ele pode nos salvar. Ele é o Salvador. Ele é o Senhor. Jesus, único, suficiente. Jesus. Ele é o caminho. Tu tá perdido? Tu tá confuso? Ele é o caminho. Nós, quando nos perdemos, a gente precisa de um mapa, ou agora de um GPS, ou pedir informação. Tem pessoas que estão vivendo uma vida perdidos, uma vida perdida, confusa, não sabem para onde ir. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Saia da mentira, saia do engano, te liberta dessas ideologias, dessas filosofias, dessas falácias, dessas fábulas, dessas narrativas. Só Jesus é a verdade. Se tu conhecer a verdade, tu vai ser liberto. Se o Filho te libertar, verdadeiramente tu vai ser livre. Tu vai conhecer a verdade. E Jesus é a vida eterna, a vida completa, a vida perfeita, a vida plena, a vida abundante, a vida abençoada, a vida próspera. Jesus conquistou para nós a vida eterna. E ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Então tu crê em Deus, creia também em Jesus. Tu ama a Deus, então ama também a Jesus. Se tu confia em Deus, tu te entrega para Deus, tu ama Deus, tu ora para Deus, te entrega para Jesus. Ora para Jesus. Tu só vai estar com o Pai se tu tiver Jesus no teu coração. Se tu tiver entregue a tua vida para Jesus. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Foi o que eu tentei explicar no outro capítulo. Como é difícil, às vezes, certas coisas. Olha que aqui Jesus está me ajudando mais uma vez, para ver se eu consigo completar o raciocínio do outro capítulo. Quem vê a mim, vê ao Pai. Então, quando tu olha para Jesus, tu está olhando para o Pai. Porque o Pai enviou Jesus. Porque Jesus obedece o Pai. Porque tudo que o Pai manda, tudo que o Pai ordena, Jesus cumpre. Jesus obedece. Então, quem vê a mim, vê ao Pai. Como é que você diz? Mostre-nos o Pai. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então, quem vê a mim, vê o Pai. Quem crê em Jesus fará obras maiores. Aí tu pensa assim, como pode? Como é que o Evangelho chegou até nós? Tu já pensou? Jesus
pregou, ensinou, curou, libertou, abençoou, morreu, ressuscitou e voltou para o céu. E aqueles homens, os cristãos do primeiro século, alvoroçaram o mundo, agitaram, pregaram o evangelho. Paulo, o apóstolo Paulo, o perseguidor da igreja, que se tornou perseguido, que se tornou embaixador em cadeias, prisioneiro do Senhor, pregou o evangelho para o mundo da época. Pensa em tudo que Jesus fez e tudo que os seus seguidores, que os cristãos ao longo do mundo, ao longo da história, ao longo dos tempos, ao redor do mundo, todos os lugares, seguem pregando. Essa mensagem nunca parou. E Jesus disse: quem crê em mim fará obras maiores, porque eu vou para o meu Pai. 13. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, tu quer fazer obras maiores do que o Senhor Jesus? Tu tem que orar no nome de Jesus. Tu tem uma chance, uma oportunidade, uma possibilidade. Orar em nome de Jesus. Pedir em nome de Jesus. E tudo o que vocês pedirem. Então, tudo é tudo. Tu pode pedir tudo. Aí as pessoas pensam, tudo? Tudo dentro da vontade do Pai. Tudo de acordo com a palavra de Deus. Aí que está o segredo. Tu vai pedir tudo pro teu benefício, pro teu egoísmo? Para gastar em teus deleites e pecados? Não. Tu já entregou a tua vida para Jesus. Tu já renunciou, tu já se negou. Então, tu vai fazer o quê? A vontade do Pai. Tu vai pedir, mas seja feita a tua vontade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade. Não é a minha, é a tua vontade. Então, e tudo que vocês pedirem em meu nome, o que tu vai pedir, tu já vai pedir querendo agradar o Pai. Tu já vai pedir querendo fazer a vontade de Deus. Tu vai pedir para obedecer. Vocês lembram no outro capítulo? Tudo que Deus falou para Jesus, Jesus obedeceu. Tudo que Deus ordenou, Jesus cumpriu, Jesus fez. É o mesmo princípio conosco. Tudo que tu pedir em nome de Jesus, tu vai pedir porque tu quer agradar a Deus. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Busca a Deus em primeiro lugar e todas as coisas vão ser acrescentadas para ti. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Então, tudo e alguma coisa no nome de Jesus. 15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Quem ama, obedece. Amar é mais que importante, é prova de amor. Tu te sacrifica por amor. Tu renuncia por amor. Tu te nega por amor. Tu ama Deus, tu ama Jesus. Tu ama ser salvo, ser perdoado, ser livre, ser guardado, ser protegido, ser amado. Tu ama ser amado por Deus e por Jesus. Tu ama ser a morada, a casa do Espírito Santo. Então, sabe o que tu faz? Tu guarda os mandamentos. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E isso não é esforço humano, não. Já falei, né? A laranja não sofre, não se esforça para dar a laranjeira, não sofre, não se esforça para dar laranja. É natural. É uma consequência.
ela dá fruto. Se tu tiver com o Pai, se tu tiver com Jesus, se tiver com o Espírito Santo, tu vai dar fruto. Tu vai ser uma bênção. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Então, amar é igual a guardar. O que quer dizer guardar? Obedecer. O que quer dizer obedecer? Viver de acordo com a palavra de Deus. Não com o que eu quero, não com o que eu acho, não com o que eu penso. Não, com a palavra de Deus. Por isso que é tão importante ler a Bíblia. Saber o que a Bíblia diz. Porque aí tu vai viver de acordo com a palavra de Deus. Tu vai obedecer a palavra de Deus. Tu vai guardar a palavra de Deus. E isso significa que tu ama a Deus. E que se tu ama a Deus, tu ama Jesus. Se tu ama Jesus, tu ama a Deus. Se tu crê em Deus, tu crê na Bíblia, tu crê em Jesus. Por isso que tu é cristão. Tu crê no Cristo. Por isso tu é cristão. Tu é salvo. Porque o Cristo morreu no teu lugar. Tu é cristão. 16. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Não é fácil viver sem um Consolador. Muitas pessoas ficam com Deus e Jesus e não dão o outro passo, que é ser cheio do Espírito Santo. E aí o que acontece? Acabam se enchendo de paixões. Às vezes é um pai, às vezes é uma mãe, às vezes é um filho, às vezes é uma filha, às vezes é um cônjuge, às vezes é um time de futebol, às vezes é um trabalho, às vezes é o próprio corpo, o esporte, a saúde. Vão se enchendo. Claro, outras vezes são coisas tão ruins, né? Como vícios, como pecados, coisas, entretenimento, distrações, jogos. A gente já estudou, né? Uma lista de coisas que podem encher, pesar o teu coração. Enchei-vos do Espírito. Quem é o Espírito? É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará com vocês. Tu consegue entender que isso aqui é o Senhor Jesus falando para ti? Ele sabe que a gente precisa de um consolador, de um confortador, de um ajudador, de um incentivador, de um encorajador, de um fortalecedor. E esse é o Espírito Santo. Ele é o Espírito da verdade, que nos guia a toda a verdade, que nos ensina. E o mundo não vê, não conhece e não pode receber o Espírito Santo. Tu tem que ter Deus, Jesus e o Espírito Santo no teu coração. E Ele é o Consolador. É Ele que vai enxugar as tuas lágrimas. É Ele que vai alegrar o teu coração. É a alegria do Senhor que nos fortalece. A alegria do Senhor é a nossa força. A nossa fortaleza vem do Espírito Santo. Não te engana. Jesus está dizendo que Ele vai pedir, olha só. E eu pedirei ao Pai. Na outra tradução, eu rogarei ao Pai. Quer dizer, Jesus intercede por nós. E é porque Ele ora, roga, pede que nós temos o Espírito Santo. O Espírito da verdade. O Consolador. 18. Não deixarei que fiquem órfãos. Voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Eu não deixarei vocês órfãos. Eu estou vivo. E porque eu estou vivo, vocês também viverão. Vocês também estarão vivos. O que quer dizer isso? Eternamente vivos. A vida eterna. 20. Naquele dia, vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda,
Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, olha quanto amor, né? É forte tu entender que isso aqui é o próprio Senhor Jesus falando para os seus discípulos. É Jesus falando para cada um de nós. Diante de angústias, diante de provações, diante de dificuldades, de tentações, de fraquezas, diante da vida. Ele diz, não deixarei vocês órfãos. Não se preocupe, eu estou vivo. A nossa vida está escondida em Cristo. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na fé. A gente não vive pelo que a gente vê. A gente vive pelo que a gente lê na palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a gente está lendo, meditando, refletindo, aprendendo para que a nossa fé aumente, para que diante das dificuldades, dos desafios, das angústias da vida, nós possamos ficar firmes, permanecer firmes, com a certeza de que Jesus está vivo, de que Jesus está conosco, de que Jesus está ao nosso lado. A tua vida está escondida em Cristo. A vida que tu está vivendo agora é baseada nas pegadas, nos passos, nos exemplos, nos ensinos, nas palavras do Senhor Jesus. Pensa que ele falou isso aqui para os discípulos, para os 11. E eles mudaram o mundo por causa dessas palavras. Eles mudaram as suas próprias vidas, os seus sonhos, propósitos, desejos, tudo aos pés da cruz, tudo diante de Jesus. Quem ama Jesus será amado por Deus. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Então, não te engana se tu pensa que tu ama a Deus sem amar Jesus. E como que tu vai amar Jesus se tu não amar o próximo? Toda a lei e os profetas se resumem a amar a Deus e amar ao próximo. Jesus nos uniu eternamente com o Pai. 22. Então Judas, não o Iscariotes, disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ó, é aquela de sublinhar. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Como que tu vai guardar as palavras de Deus se tu não conhece as palavras de Deus? Então, se tu quer amar a Deus, tu tem que guardar as palavras. E aí diz o quê? Tudo é amor, vocês viram? Tudo é amor, tudo se resume no amor. Faremos nele morada. Quem ama, quem guarda, quem obedece, quem vive, vai ter a presença constante, perpétua, eterna do Senhor Jesus. Jesus vai fazer morada em nós. Vai estar conosco todos os dias, para sempre. E o Pai o amará. 25. Tendo dito isso, tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês.
Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Então, o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. Eu falo muito para vocês isso, porque não é que a gente está lendo a Bíblia, está estudando, que isso é o sucesso da nossa vida cristã. Não. O Espírito Santo nos ensinará. Porque não é uma questão de conteúdo, de conhecimento, de interpretação. Não. É de vida, é de obediência, é de prática, é de submissão, de sujeição, é de ouvir o Espírito Santo, ser ministrado, ser ensinado, ser guiado, ser direcionado, ser convencido. O Espírito Santo é doce, é educado, é querido, é amável, ele nos convence, ele nos constrange, ele nos ensina em amor todas as coisas. O que é todas as coisas? Principalmente aquilo que a gente não sabe, aquilo que a gente não consegue, aquilo que a gente não entende, aquilo que nos falta muitas vezes. Então, Jesus está dizendo aqui, o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. Então, eu não sei o que tu não sabe, o que te falta, mas eu posso te dizer, o Espírito Santo te ensinará todas as coisas. 27. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Nós começamos o estudo desse capítulo com Jesus dizendo, não fiquem angustiados. E nós estamos praticamente terminando e Jesus repete, não fique angustiado e nem com medo. Porque sim, do ponto de vista humano, nós sentimos medo e angústia. Mas Deus não nos deu o espírito de medo, o espírito de covardia, o espírito de timidez. Não, então não fica com medo. Rejeita esse medo, enfrenta esse medo. Não fica angustiado. Pede ajuda para o Consolador. Pede ajuda para o Espírito Santo. Pede ajuda para o Espírito da verdade. Pede que ele te ensine o que tu não sabe. Pede que ele te ensine o que tu precisa. Vocês ouviram que eu disse, vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Isso eu falei agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele não tem poder sobre mim. No entanto, faço isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levante-se, vamos sair daqui. Então Jesus está deixando bem claro que Satanás não tem nada a ver com ele. Ele entregou a vida dele por amor a nós. Ai daquele que traiu Jesus. O Filho do Homem teria que ser morto. Mas ai daquele que entregou Jesus. Ai daquele que vendeu Jesus. E isso é Judas? É, mas pode ser cada um de nós. Quando diante de questões, de circunstâncias, abre mão de Jesus. Nega Jesus. Trai Jesus. Rejeita Jesus. Jesus ama o Pai e obedece o Pai em tudo. E esse é o exemplo que nós devemos seguir. Amar a Deus acima de todas as coisas. Entregar a nossa vida, o nosso coração para Jesus. E o amor de Deus será derramado pelo Espírito Santo nos nossos corações. Creiam em Deus e creiam também em Jesus.
Porque Jesus obedeceu o Pai em tudo e nos deu o exemplo. Se a gente quer morar no céu, a gente tem que obedecer o Pai em tudo.